Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Franklin Carvalho, novo treinador do Glorioso, iniciou os trabalhos à frente da equipe profissional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, 5 desafios importantíssimos para o novo técnico. Antes, claro, você se inscreve no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Então traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e por isso distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, pessoal, vamos direto aos pontos. 5 desafios para o treinador Franklin Carvalho à frente do Botafogo. Desafio número 1, manter jogadores que estão crescendo de produção nessa evolução plena. O Botafogo tinha jogadores que estavam abaixo daquilo que se espera deles e com o Rodrigo Belão, esses atletas cresceram de produção recentemente. Por exemplo, Matheus Martins, Arthur Cabral, Fabiano Bandeira, o Arthur Cabral cresceu de produção com o Belão? Sim, contra o Mirassol foi titular, fez um golaço abrindo o placar para o Glorioso, fisicamente mostrou evolução também e mostrou contra o Vasco ainda mais capacidade física. Que isso, Fabiano? Pois é, vamos ver 3 lances que sintetizam o crescimento do Arthur Cabral também fisicamente. Quer dizer, um drible da vaca no Robert Renan, zagueiro do Vasco, muito mais novo que o Arthur Cabral. Tocou a bola de um lado, pegou do outro na frente, finalizou. Poderia até ter tentado um passe para dentro, mas foi uma boa jogada do centroavante do Botafogo, que com o Júnior Santos incomodou pelo lado direito do ataque. Como vocês viram também, o Arthur Cabral ganhando no corpo do outro zagueiro do Vasco da Gama, Saldívia, então passando novamente a bola para o Júnior Santos, que finalizou não tão bem, o Léo Jardim fez a defesa. Só que o Arthur Cabral também foi lá do lado esquerdo e ganhou na velocidade. No ângulo da Botafogo TV não deu para ver bem, mas ele estava um pouco mais distante da bola que o defensor do Vasco, se bem me lembro. Conseguiu chegar a entrar na área e ainda arrumou um escanteio para o Botafogo. Então o Arthur Cabral está evoluindo. O Matheus Martins não vinha bem, atuou na ponta esquerda contra o Vasco da Gama, jogou bem desde o início e foi premiado, assim como premiou a torcida, com um golaço no segundo tempo, 2-1. O Arthur Cabral precisa continuar evoluindo, o Matheus Martins precisa continuar evoluindo, o Alan jogou bem contra o Vasco, que siga crescendo e que outros jogadores evoluam. Este é um desafio importante para o técnico Franklin Carvalho. Segundo desafio, fazer jogadores que têm muito potencial, qualidade reconhecida, chegarem a um nível muito mais alto. Tem jogadores no Botafogo com muita capacidade técnica, mas que ainda não estão rendendo aquilo que podem.
Montoro já mostrou muito mais futebol no Botafogo, caiu de produção. O técnico Franklin Carvalho precisa potencializar novamente. O Montoro entendendo a idade dele, a oscilação natural. Mas claro que o Franklin não vai fazer isso sozinho, tem a comissão técnica, os próprios companheiros. Barreira, um jogador que tem potencial, tem qualidade, com lampejos, já mostrou aqui no Botafogo, que pode crescer muito, tem que ser potencializado pelo treinador e pela nova comissão técnica. Santiago Rodrigues, que é muito bom, mostra qualidade sempre, pode jogar ainda mais. Então, que seja potencializado também pelo Franklin Carvalho e pela nova comissão técnica. Tem gente no Botafogo que sabe jogar bola, mas que pode jogar muito mais do que está jogando. Falando sobre os veteranos, o Alex Telles fez um bom primeiro tempo contra o Vasco, depois foi substituído. Ele pode jogar muito mais do que vem jogando. O Bastos, claro que tem a questão física, pode jogar muito mais do que vem jogando. É claro que eu não vou citar todos aqui, galera, mas então, primeiro desafio, manter a evolução de quem está em crescimento realmente. Segundo desafio, fazer jogadores de muita capacidade técnica entenderem que podem chegar a um nível muito mais alto e a comissão tem que ser fundamental para que eles cheguem ao nível mais alto. Claro, sempre vai ter algo para aprender. Nesse segundo aspecto, tem que citar também o Medina, que chegou recentemente, está em adaptação, mas pode crescer muito com a camisa do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Terceiro desafio importante para Franklin Carvalho: manter a boa produção de quem vem da base, claro, em determinados contextos, e até melhorar essa transição que já vem sendo bem feita nos últimos meses. Jogadores como Justino, Kadir, Arthur Novaes, o Cauã Toledo, que não entrou em campo recentemente pelo profissional, mas já apareceu bem. Esses jogadores podem ser importantes dentro de determinados contextos. O Justino vem se destacando muito quando joga na zaga do Botafogo. Então, Franklin Carvalho precisa fazer quem vem da base se sentir em casa, com apoio da comissão técnica, dos jogadores mais experientes, e é o terceiro grande desafio. Então, primeiro, continuar com a evolução de atletas que melhoraram com o Rodrigo Belão. O segundo, levar atletas de muita qualidade ao nível que eles podem alcançar, o próximo disso. Terceiro, manter essa boa transição que vem sendo feita no Botafogo, de repente até melhorar esse aspecto dentro do clube. E antes do quarto desafio, para mim, o mais difícil, enquanto falamos sobre campo e bola, um recado importante: todo mundo se inscrevendo na Placar aqui no YouTube, onde estou de segunda a sexta, às 13 horas, ao vivo, no Placar Aberto, com o José Ilan, André Garoni, Raíza Simplício e o Paparazzo. Estamos ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas, no Placar Aberto, na Placar aqui no YouTube. Então se inscreva no canal da Placar e, ao mesmo tempo, no canal 622 da NET. Pois é, galera, outro recado especialíssimo. Hoje, às 17 horas, atenção, hoje, às 17 horas, estarei ao lado do Dan Lessa no Mundo GV, podcast do Getúlio Vargas, ex-goleiro, apresentador dos Donos da Bola na Band. Só que o GV não vai estar presente, está voltando ao Brasil hoje. Quem vai apresentar? O Bigode, grande parceiro, Flávio Amêndola. Então, Flávio Amêndola na apresentação, com o João Gabriel, eu e Dan Lessa, uma resenha fantástica, falando muito sobre Botafogo, Vasco, futebol carioca, quem sabe futebol brasileiro, às 17 horas aqui no YouTube, Mundo GV. Já se inscreva, já separe o horário. Pois é, quarto desafio para o Franklin Carvalho à frente do Botafogo. Com o elenco atual, fazer adaptações necessárias de acordo com os jogos, com os contextos, com os adversários. O técnico Franklin Carvalho tem um elenco hoje com peças que dão a ele a condição de fazer adaptações interessantes. Vamos lembrar que em 2024, Arthur Jorge era o técnico do Botafogo. Franklin Carvalho
era o auxiliar principal, sabe muito de futebol. Daqui a pouco eu vou falar sobre o quinto desafio, porque tem a ver com ele poder dar certo ou não à frente do clube. Mas o Franklin fazia parte da comissão do Arthur Jorge. Vamos lembrar do time base. John no gol, Vitinho, Bastos, Barbosa e Teles, Gregory, Marlon Freitas. E aí nós tínhamos pela direita o Luiz Henrique, Savarino como meia central com Liberdade, Thiago Almada como meia ponta pela esquerda e lá na frente o Igor Jesus. O Almada era um meia ponta pela esquerda e como ele não recompunha tanto até a linha de fundo, o Gregory era um pilar na marcação, fazia muito essa cobertura, porque o Gregory é diferenciado, é um ótimo volante de pegada, forte marcação, tem qualidade com a bola também. Então, o Arthur Jorge tinha condições de fazer um time com o Gregory como pilar no meio-campo na marcação, tendo um ponta mais aberto pela direita, que era o Luiz Henrique, mas o meia ponta pela esquerda vinha para dentro e fazer dupla de meias com o Savarino e o Igor Jesus era o centroavante. Poucas vezes o Arthur Jorge jogou com 2 pontas de velocidade que sobem e fazem a recomposição, deixando os volantes trabalhando apenas por dentro. Tudo bem, o Arthur Jorge tinha algumas peças também, mas como o Gregory era muito acima, Luiz Henrique e Almada também, ele conseguia montar a estrutura que via como mais interessante para o time ser bem ofensivo e ter equilíbrio defensivo. O Franklin Carvalho tem a possibilidade de trabalhar como trabalhou o Rodrigo Belão contra o Vasco da Gama, um goleiro, linha de 4 defensores. Contra o Vasco tivemos Vitinho, Ferrarese, Barbosa e Teles. Ele pode jogar com 3 homens no meio campo, como jogou contra o Vasco, o Belão, com Alain, Edenilson e Danilo. E 2 pontas de força e velocidade, Júnior Santos por um lado, Matheus Martins por outro, Arthur Cabral como centroavante. Não tem um meia, camisa 10, mas o Danilo é muito dinâmico, chega à frente. O próprio Danilo, já com essa dinâmica, abre o jogo, encontrando um ponta na transição e o Botafogo sai em velocidade para surpreender o adversário. Nem sempre vai dar para jogar assim. Muitas vezes, ou algumas vezes, os adversários vão estar preparados e o Botafogo, se pensar só em transição rápida, pode ficar batendo na parede e não conseguindo construir. Então, além das peças citadas, que entraram em campo contra o Vasco, o técnico Franklin Carvalho tem peças como Montoro, Santiago Rodrigues, que podem atuar naquela meia ponta. Medina, que fez isso muito bem no Estudiantes. Então ele pode ter um ponta de velocidade e força por um lado, um meia central e um meia ponta pelo outro lado. Pode ter Júnior Santos ou Vidalba, que entrou no segundo tempo muito bem contra o Vasco, Montoro por dentro, Santiago de meia ponta pelo lado esquerdo, vindo para dentro fazer dupla com o Montoro. Ou Santiago por dentro e Montoro um pouco mais aberto e vindo também fazer essa dupla. Ou Medina por dentro ou pelo lado esquerdo, vindo para dentro também, dando a passagem para o lateral. Só que o Franklin Carvalho não tem o Gregory. Então ele vai ter um outro desafio dentro do próprio desafio número 4, vai ter ali um 4.1, se quiser jogar com um ponta e um meia ponta que não recompõe tanto, encontrando a sustentabilidade de outra forma no meio campo, potencializando um atleta ou encontrando outro tipo de encaixe. Qual é o desafio número 4 para o Franklin Carvalho? Adaptar o time de acordo com as características dos adversários, os contextos dos jogos, aquilo que é pedido para que o Botafogo possa vencer. Não só nessas posições que citei, mas em outras também. Ele pode fazer 4-4-2 com o Júnior Santos de segundo atacante, o Arthur Cabral de centroavante, pode utilizar o Júnior Santos por dentro como um centroavante e por aí vai então o desafio da adaptação com o elenco que tem para jogos daqui para frente. E o quinto desafio, blindar o elenco do Botafogo, não deixando que problemas extracampo influenciem no dia a dia de trabalho, influenciem nos treinamentos, influenciem nos jogos. O Franklin Carvalho tem que manter o ambiente, claro, com toda a comissão técnica, a ajuda dos capitães, tranquilo, um ambiente harmônico, para que o Botafogo consiga desenvolver naturalmente, com competência e qualidade, aquilo que se espera de um time vencedor. Blindar o vestiário, blindar o dia a dia
e fazer com que os jogadores entendam como podem levar o Botafogo aos grandes objetivos da temporada. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Obrigado pelo carinho de sempre. Estejam no canal Fabiano Bandeira com muita paz, muita alegria. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!